cultura diferente, uma outra língua, um outro clima, uma outra culinária, né? Ele italiano, veio para o Brasil e roda o Brasil todo aqui e não tinha o transporte como é hoje em dia, né, gente? Né? Então era difícil, o voo, né? Era aquelas viagens de carro, de ônibus, de charrete, sei lá o quê, pula em cima do jacaré e vai embora. E nem pula no jacaré não, pelo amor de Deus. Deixa o jacarezinho para, né? Mas não era fácil. Então foram quase 100 conferências pelo Brasil em casas espíritas, em assembleias legislativas, em casas espiritualistas, em comunidades de ciência, física, química, matemática, engenharia. Ele é um cristão universalista. A gente vai ver um pouquinho mais dessa característica dele à frente. Tá? Então, depois dessa visita ao Brasil, os espíritas brasileiros e os brasileiros ficaram mais encantados ainda com Pietro Baldi, que convidam ele para morar no Brasil. Porque nas obras de Pietro Baldi ele falava de reencarnação, ele falava de aspectos que a gente está acostumado, os italianos não estavam. Então, na Itália, Pietro Baldi foi execrado praticamente. Então, os espíritas fazem um convite de trazer o Baldi ao Brasil, de dar moradia para ele aqui. Ele já estava aposentado apenas com seu salário de professor. O professor ganha muito bem, né? Então, lá na Itália também não ganha muito bem, não, pelo menos naquela época, né? Então, ele vem para o Brasil com o seu saláriozinho de professor aposentado, vem com a esposa, vem com a filha e 2 netinhas. Ele se muda aqui para o Brasil. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Em 71, já fazendo um grande salto, que ele conclui a sua obra com o livro Cristo e desencarna em 72, com 85 anos. Então, no período italiano e no período brasileiro, ele escreve 24 obras. Metade chamada obra italiana na Itália e a segunda metade obra brasileira aqui no Brasil. E ele desencarna aqui em São Paulo. Ele morou um pouquinho em Campos, morou um pouquinho em São Paulo e desencarna em São Paulo, em São Vicente, tá? Com 85 anos e 72. E o último livro dele, o 24º livro, é o livro chamado Cristo. Por quê? Ele avisou que ele escreveria o livro Cristo no final de sua vida e estaria pronto para desencarnar. É uma profecia de Pietro Baldi com 40 anos de antecedência. Está escrito no livro dele chamado Profecias. Ele diz: escreverei o livro Cristo no final da minha vida e desencarnarei logo em seguida. E foi justamente o que aconteceu com 40 anos de antecedência. Ele avisou. Ele escreve o livro Cristo, termina em dezembro de 71 e ele desencarna em fevereiro de 72. Ele guarda essa reflexão sobre o Cristo justamente para o final da sua vida, porque ele diz: estarei mais preparado espiritualmente, estarei mais materialmente reduzido, mas para estar mais ligado aos planos superiores e poderei falar do Cristo com mais segurança. Em toda a sua obra ele vai citando aspectos do Cristo, mas guarda para o final a sua mensagem sobre o Cristo. E foi justamente o que aconteceu. Além de profetizar que escreveria o livro Cristo e desencarnaria, ele profetiza até como seria o seu velório. Está no livro dele chamado História de um Homem, também lá com 30 anos de antecedência. Foi justamente como aconteceu. É um grande profeta que esteve entre nós, um grande médium, um espírito muito inspirado realmente. Tá? Então aqui estão as 24 obras, tá? Sobre todos os aspectos assim, importantes para a gente. Quem quer entender mais sobre mediunidade inspirativa, intuitiva, por exemplo, Titio Kardec fala no livro dos médios que essa mediunidade intuitiva é a mais alta mediunidade. Ele coloca como a mediunidade do futuro e ele faz só uma pinceladinha sobre isso. E Pietro Baldi faz um tratado em 3 livros, As Noures, Acesso Místico e outros, sobre esse tipo de mediunidade inspirativa que era de Pietro Baldi. Então é um complemento ao livro dos médios nesse aspecto. E ele cita várias passagens do livro dos médios nesses livros, no qual ele se valeu muito de Allan Kardec. Então ele tem livros sobre ética, sobre sociologia, sobre metodologia científica, sobre o evangelho o tempo todo, livros sobre uma série de assuntos. Ele passa por todos os departamentos da vida humana, como diz Emmanuel.